BNews 19 horas. Um oferecimento. Brasil Terminal Portuário. FENOP. Modal GR. Porto Nave. Santos Brasil. Transbrasa. Boa noite, equipes posicionadas para o BNews 19 horas dessa quinta-feira. Nós vamos começar com a Marília Sena, lá em Brasília, porque tem nova polêmica na Petrobras, né, Marília? Crise no governo do presidente Lula. Será que Jean Paul Prats fica na presidência da Petrobras? Eu conto já já. E de Brasília, nós vamos para Santos, no estado de São Paulo, para conversar com o repórter Júnior Batista, que traz oportunidades de emprego na área portuária, né, Júnior? Isso mesmo, Núria. Boas notícias aí. A Suzano Celulose abriu processo seletivo para diversas vagas e muitas delas nem precisa ter experiência. Mas daqui a pouquinho eu volto com mais detalhes. Perfeito! O BNews 19 horas mostra também a inauguração da estação de Água Bruta em Pernambuco e os resultados da balança comercial brasileira nesse primeiro bimestre. Vem com a gente, a edição de hoje começa em 30 segundos. O que move o seu mundo? O nosso é movido pelo que carregamos. Movimentamos a eficiência e impulsionamos os negócios. Movimentamos o desenvolvimento e fortalecemos a região. Movimentamos as oportunidades e nos conectamos com as pessoas. É assim que a sustentabilidade, o crescimento e o futuro viram presente em cada movimento. Portonave, movimentamos mais do que contêineres. De um lado, ambientalistas que defendem a proteção total da região amazônica. E de outro, moradores que lutam pelo direito de uma ligação terrestre entre dois estados. Essa polêmica gira em torno da pavimentação da BR-319, que liga Rondônia ao Amazonas. O Ministério dos Transportes tenta contornar a situação e deve apresentar ainda nesse mês um estudo de um novo conceito de rodovia que pode unir o progresso e a proteção ambiental. A pavimentação da rodovia é alvo de muita polêmica. É uma das maiores vias do Brasil, com 900 quilômetros de extensão. O problema é no trecho de 500 quilômetros que fica na serra e passa por dentro da floresta amazônica, justamente o pedaço em pior condição e que fica intransitável no período de chuva. Ambientalistas acreditam que o asfaltamento poderá levar mais moradores para a região, o que pode atrair grileiros e aumentar os crimes ambientais na floresta amazônica. A BR-319 liga os estados de Rondônia e Amazonas. É a única ligação terrestre para Manaus. A pavimentação da rodovia chegou a ser incluída no PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, em agosto do ano passado. Mas por causa de toda a polêmica envolvendo a estrada, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deixou claro, não é a obra que está incluída no programa, e sim apenas o estudo de viabilidade. O Ministério dos Transportes não tem uma modelagem pronta de como funcionaria a rodovia, mas a ideia é que os 500 quilômetros que ainda não estão asfaltados funcionem num conceito de estrada-parque. O trecho da floresta seria cercado com grades de 4 metros de altura, o que impediria a passagem de pessoas para a mata. A rodovia teria, no máximo, 4 acessos para os povoados que já vivem no entorno da estrada e teria 170 passagens subterrâneas para que os animais possam cruzar a via sem precisar passar pelo asfalto. Naturalmente que teremos que ter o cuidado que essa rodovia seja muito bem administrada, muito bem cuidada, e o que o Ministério fez nesses estudos recentes demonstra essa preocupação, não só com a fauna, com as 177 passagens para animais silvestres, como também a questão de uma certa cerca, né, uma certa barreira em 3 cidades que vão impactar bastante para que esses excessos típicos da região, seja de garimpo ou de ocupações irregulares, não aconteçam.
nós já somos evoluídos o bastante para que possamos cuidar do nosso território. A rodovia ainda teria postos fixos da Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal e órgãos ambientais. O relatório do Grupo de Trabalho do Ministério dos Transportes, criado em novembro do ano passado, deve ser enviado ao Palácio do Planalto ainda no mês de abril. Se o licenciamento ambiental for aprovado esse ano, a ideia é que a pavimentação de uma das estradas que enfrentam mais polêmicas no Brasil seja concluída em 2 anos. O Brasil, sabemos produzir e sabemos construir, como fizemos com hidrelétricas, aeroportos, ferrovias, todo um contexto de construções significativas que não vão nessa modernidade de uso de tecnologia e cuidados que o próprio Ministério dos Transportes fez ao reestudar essa questão, de fazermos com competência e sabermos gerenciá-lo. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro dos Transportes, Renan Filho, vão visitar amanhã as obras da ferrovia transnordestina no trecho do Ceará. Esse é um dos projetos prioritários do PAC, o Programa de Aceleração de Crescimento. A ferrovia terá 1,2 mil quilômetros de extensão e vai passar por 53 cidades nos estados do Ceará, Piauí e Pernambuco. No ano passado, a ferrovia recebeu investimento de 279 milhões de reais e está com 61% das obras concluídas. A construção já gerou quase 4 mil empregos diretos e indiretos. Agora a gente vai para a capital federal conversar com a Marília Sena, nova polêmica na Petrobras. Marília, fazia tempo que a gente não conversava sobre Petrobras por aqui, né? Pois é, Núria, agora a pergunta é se Jean Paul Prates fica na presidência da Petrobras. Ele mesmo postou hoje uma mensagem no X, antigo Twitter, dizendo que hoje ele sai às 8h02 da noite, mas amanhã ele volta às 7, 9 da manhã, porque tem uma agenda bem extensa na estatal, ironizando aí o burburinho de que a saída dele é iminente da empresa. Essas especulações ganharam força após o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, dizer que a postura de Jean Paul de não pagar os dividendos extraordinários da Petrobras não foi a ideal. Foi em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, da edição de hoje. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, quis reter 100% dos gastos extras e Prates quis negociar com o mercado numa tentativa de agradar tanto o mercado quanto o governo federal. De acordo com Alexandre Silveira, nas palavras dele, se Prates tivesse seguido a orientação do governo federal, ou seja, do presidente Lula, não teria tido, abre aspas, barulho. Para Silveira, o ministro disse que é possível agradar o governo federal e o mercado também com, abre aspas, humildade, discrição e competência. Esse burburinho todo surgiu hoje aqui em Brasília após essa entrevista do ministro Alexandre Silveira ao jornal Folha de São Paulo. Mas olha, Núria, o presidente Lula não está em Brasília, não se pronunciou, ninguém no Palácio do Planalto até o momento também se pronunciou. O presidente Lula está no Nordeste com o ministro dos Transportes, inclusive a gente acabou de falar da Transnordestina, e de acordo com a imprensa, porque nem Lula nem Jean Paul Prates se pronunciam, Jean Paul Prates e Lula têm uma reunião pré-marcada na semana que vem, mas é burburinho, é tudo especulação das fontes aqui de Brasília. No meio disso tudo já surgiu um possível nome para a Petrobras, que é o de Aloysio Mercadante. Ele que hoje é presidente do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social. Mas disse-me disse, né? Rádio Corredor de Brasília, a gente precisa esperar o presidente Lula voltar do Nordeste e se reunir com o presidente Jean Paul Prates, ou então um pronunciamento, né, oficial das duas partes. Núria. Nem saiu um, a gente já tem o nome do próximo, né? Em Brasília as coisas se atropelam. Ô Marília, não é só o presidente da Petrobras aí que está envolvido em polêmica, a gente tem também muito burburinho com relação ao chefe da Casa Civil, o ministro Rui Costa, por aí também tem sido o assunto. Pois é, ontem foi publicada uma matéria no portal UOL de que
o ministro da Casa Civil, o Rui Costa, teria operado ali um contrato fraudulento na compra de respiradores enquanto ele era governador da Bahia, um contrato no valor de 48 milhões na compra de respiradores durante a pandemia de Covid-19. Segundo o portal UOL, essas investigações estão em curso na Polícia Federal. Mas ontem o presidente Lula ignorou, ele teve a agenda no Planalto o dia todo, hoje também. E hoje ele falou, né, sobre o assunto. Ele que está no Nordeste elogiou Rui Costa e disse que o ministro da Casa Civil é como se fosse o primeiro-ministro do governo. Ele disse o seguinte, abre aspas, eu tenho um conjunto de ministros que é muito competente. Esse aqui é o chefe da Casa Civil, é como se fosse o primeiro-ministro Rui Costa. Ele foi governador da Bahia por 8 anos, foi chefe da Casa Civil, é o cara que mais atende os governadores com os pedidos lá em Brasília. Núria, por que surge logo, né, a iminência da demissão, de que o governo está em crise? Porque quando surge uma denúncia dessas, lembrando que a investigação, segundo o portal UOL, ainda está em curso, a Polícia Federal não se pronunciou. Surge porque Rui Costa, ele não é muito querido, digamos assim, por muita gente aqui em Brasília. Óbvio, ele ocupa um cargo de muito poder e, é claro, é muito visado, mas, por exemplo, surge conversas no Palácio do Planalto burburinhos de que a primeira-dama, Janja, por exemplo, não gosta muito dele. Então, quando a gente tem gente que não gosta da gente, né, a conversa ganha muita força. Aí o presidente Lula se pronunciou defendendo Rui Costa. Disse, olha, ele é meu primeiro-ministro e aqui ele fica, vamos esperar as coisas acontecerem, né? Inferiu isso. Ontem, Rui Costa, no meio de todo esse burburinho, publicou uma nota através de sua assessoria de imprensa e explicou que a investigação já foi feita na Bahia, inclusive teve gente que já foi presa, segundo ele, declarou que deseja que os responsáveis sejam punidos por seus crimes e, na matéria do UOL, diz que o próprio Rui Costa operou esses contratos na compra dos respiradores. Ele disse na nota o seguinte, reforço que jamais tratei com nenhum preposto ou intermediário sobre a compra de respiradores ou de qualquer outro equipamento de saúde durante a minha gestão. Então, Núria, mais um burburinho, algo que vai aí perdurar pela sexta-feira, pelo final de semana, mas a gente só vai ter mais repercussão, né, na próxima semana, porque o presidente Lula ainda está viajando e não deve cumprir a agenda aqui em Brasília amanhã. A gente aguarda. Perfeito. Marília, uma boa noite de quinta-feira para você. A gente se vê amanhã, fechando a semana. Bom, de Brasília a gente vai para Santos conversar com o repórter Júnior Batista, que tem informação importante sobre vagas de emprego na atividade portuária. Boa noite, Júnior. Boa noite, Núria. Boa noite a todos que estão acompanhando o BNews 19 horas. São boas notícias. A multinacional Suzano Celulose abriu processo seletivo para preencher vagas em diversos estados do país, entre eles São Paulo, Mato Grosso do Sul, Bahia e Espírito Santo. Essas vagas podem ser preenchidas por pessoas que possuem ou não experiência e com formação desde o ensino fundamental até o ensino superior. Algumas dessas vagas são para gerentes de contas, técnico em manutenção florestal, engenheiro de manutenção, ajudante geral, mecânico, entre outras vagas. Os candidatos podem se inscrever pelo site suzano.gup.io. Eu vou repetir, Núria, é suzano.gup.io. Os candidatos devem fazer a inscrição por lá gratuitamente. E quem conseguir uma dessas vagas vai ter acesso a diversos benefícios, entre eles vale refeição, vale alimentação, plano médico e odontológico, participação nos lucros, flexibilidade de horário de trabalho, seguro de previdência e também, Núria, uma plataforma que a empresa oferece cursos online. Então, os funcionários podem entrar nessa plataforma e ainda ter uma chance de se capacitar profissionalmente, Núria. É uma boa notícia aí para aquelas pessoas que estão procurando um emprego e o retorno ao mercado de trabalho. Perfeito, Júnior. Obrigada.
Ontem a gente trouxe aqui no BNews 19 horas também vagas na área de florestas, né, no Mato Grosso, também aí para o setor de celulose. O setor está crescendo, você como sempre encontra não só as vagas que a gente deu ontem, mas também essas que o Júnior trouxe para a Suzano no portal bnews.com.br. No Paraná, auditores fiscais do Ministério do Trabalho interditaram uma das principais esteiras aéreas para o transporte de grãos no corredor de exportação leste do Porto de Paranaguá. A operação acontece pouco mais de um mês depois de um incêndio em uma das correias da infraestrutura. Vamos ver agora o que mais é notícia pelo Brasil. A prévia da safra de cana-de-açúcar para o Norte e Nordeste deve ter alta de 2,5% em relação ao ano passado. A previsão é da Associação de Produtores de Açúcar, Etanol e Bioenergia. Para esse ano, a safra já atingiu 92%, com moagem de 57,38 milhões de toneladas. Os dados também apontam que a produção de açúcar, de 3,36 milhões de toneladas, supera em quase 10% a do ano passado. A produção de etanol hidratado também subiu, a alta é de quase 12%. E do biocombustível anidro, aquele que é misturado à gasolina, a produção cresceu quase 11%. O estado de Alagoas é o maior produtor de cana-de-açúcar do Nordeste. Estão abertas as inscrições para as 3 audiências públicas que vão tratar sobre a construção do túnel submerso entre Santos e Guarujá, no litoral de São Paulo. Elas podem ser feitas até o próximo dia 15. As audiências vão acontecer no próximo dia 17 em Santos, no dia 18 no Teatro Procópio Ferreira em Guarujá e no dia 19 na Associação Comercial de Santos. Orçada em 6 bilhões de reais, a construção da ligação seca entre as duas cidades está incluída no PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, e será feita por meio de parceria público-privada. O túnel será financiado pela União e pelo Estado de São Paulo. A Santos Brasil teve aumento de quase 30% na movimentação de contêineres no primeiro trimestre de 2024, quando comparado ao mesmo período do ano passado. Foram 339,4 mil contêineres, sendo 257,7 mil cheios e 81,7 mil vazios. O terminal Tecon Santos foi responsável pela movimentação de 308 mil contêineres. O Tecon Vila do Conde, no Pará, quase 23 mil, e o Tecon Imbituba, em Santa Catarina, quase 15 mil contêineres. No próximo bloco, o BNews 19 horas mostra como foi a inauguração da estação que vai abastecer o Agreste de Pernambuco. É rapidinho. Orgulho que bate no peito, orgulho de ser BTP. 10 anos no Porto de Santos, 10 anos de história por você. Ligando as rotas do mundo, fazendo o nosso país crescer. Levando e trazendo tudo o que é importante pra você. Orgulho que bate no peito, orgulho de ser BTP. 10 anos no Porto de Santos, 10 anos de história por você. Se nas estradas, ferrovias, portos e aeroportos tem notícia, você vê primeiro no BNews. Informação rápida e confiável. Comentários, análises. O que transforma o Brasil e o mundo está no BNews, o mais completo portal de notícias especializado em infraestrutura. Acesse e saiba tudo o que move o mercado. BNews. Com sede em Brasília e sindicatos empresariais nos portos, a FENOP se mantém em permanente atividade em seus comitês técnicos e suas programações anuais. Sua principal missão é representar o setor empresarial portuário como entidade sindical com competência nacional, sempre em busca de melhorias nas operações portuárias e na qualidade da mão de obra envolvida. A FENOP continua a serviço da permanente modernização portuária brasileira.
Somos Modal GR. A tecnologia está em constante transformação. Nós também, desde 2015, impulsionamos negócios com tecnologia de resultado. Abraçamos a mudança para maximizar a eficiência e dar agilidade ao seu negócio com soluções personalizadas. Tecnologia é nossa forma de transformar o planeta e fazer com que nossos clientes acompanhem a evolução digital. Modal GR, tecnologia e inovação estão no nosso DNA. O Porto de Itaqui, no Maranhão, recebeu hoje embaixadores da União Europeia, dos Estados-membros da União Europeia. Eles conheceram a sede da empresa maranhense da administração portuária, a EMAP, e as vantagens de fazer negócios com o Brasil através do porto. Os embaixadores também estão interessados no futuro terminal portuário de Alcântara e na estrada de ferro do Maranhão. Grandes projetos que envolvem aí a iniciativa privada, a Federação das Indústrias do Maranhão e o governo do estado. Além da cooperação comercial e industrial, a União Europeia quer ampliar também a cooperação acadêmica. Os embaixadores tiveram reuniões com os dirigentes de universidades e instituições de ensino maranhenses. O presidente Lula participou hoje da cerimônia de inauguração da estação elevatória de Água Bruta, que vai tratar e abastecer a região do Agreste de Pernambuco. Hoje foi entregue a primeira parte do projeto, pactuada junto ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e compreende 790 quilômetros de tubulações, além de 3 obras de captação e interligações para o fornecimento antecipado de água ao sistema. Segundo o governo, só a conclusão da primeira parte beneficia 23 municípios e mais de 1,3 milhão de habitantes. Quando for concluído, o sistema vai abastecer um total de 2 milhões de pessoas e 68 cidades. O estado de Pernambuco terá água para todo mundo se fartar, bebendo, tomando banho e cuidando dos animais e cuidando da nossa agricultura. O empreendimento apresenta 79% de execução completa. Até o momento, a União investiu mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais na obra, enquanto o Estado contribuiu com 138 milhões de reais. O ministro do Desenvolvimento, Valdez Góes, explicou que a segunda etapa do projeto será executada por meio do novo Programa de Aceleração e Crescimento, o PAC. O novo PAC tem um eixo chamado Água para Todos. Este eixo do PAC, ele tem 30 bilhões de reais. Tem mais de 60 novos empreendimentos, entre aqueles que serão dados continuidade, novos empreendimentos no Nordeste brasileiro. Quando finalizada, a instalação se tornará uma obra de infraestrutura com 1.500 quilômetros de adutoras, transportando 4.000 litros por segundo de água tratada da transposição do Rio São Francisco para abastecer a região árida do Agreste de Pernambuco. Não é justo que a gente esteja no século XXI e a gente tenha pessoas que ainda vivam em condições como essa. E é por isso que eu sou otimista em relação ao presente e ao futuro, porque nós temos agora parcerias necessárias para fazer mudar o estado das coisas. E isso não é o esforço de uma pessoa, não é o esforço de um presidente, mas é a decisão política que faz diferença. Também participaram da cerimônia os ministros Silvio Costa Filho, de Portos e Aeroportos, Rui Costa, chefe da Casa Civil, e Luciana Santos, da Ciência, Tecnologia e Inovação. Bacana. Vamos ver agora as últimas notícias no portal bnews.com.br. Olha só, o Porto de Montevidéu recebeu a primeira carga de celulose por ferrovia, isso devido à conclusão da ferrovia Central no Uruguai. A Autoridade Portuária de Santos publicou uma nova regra para o agendamento rodoviário. Daí eu acho melhor até você dar uma olhada na matéria completa, porque tem muita informação sobre essa mudança. Já falamos aqui da movimentação de asfalto, das vagas da Suzano, tem muita informação, tem muita novidade. Você, como sempre, confere tudo no portal. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o resultado da balança comercial brasileira no primeiro bimestre de 2024.
que move o seu mundo. O nosso é movido pelo que carregamos. Movimentamos a eficiência e impulsionamos os negócios. Movimentamos o desenvolvimento e fortalecemos a região. Movimentamos as oportunidades e nos conectamos com as pessoas. É assim que a sustentabilidade, o crescimento e o futuro viram presente em cada movimento. Portonave, movimentamos mais do que contêineres. Se nas estradas, ferrovias, portos e aeroportos tem notícia, você vê primeiro no BNews. Informação rápida e confiável. Comentários, análises. O que transforma o Brasil e o mundo está no BNews, o mais completo portal de notícias especializado em infraestrutura. Acesse e saiba tudo o que move o mercado. BNews. Seja bem-vindo à Transbrasa. Construir um legado requer tempo e energia. A Transbrasa chega aos seus 50 anos renovada. Ao longo do trajeto, construímos sólidas relações que transformaram a empresa no que é hoje. Conhecer as necessidades do mercado e acompanhar as inovações fazem parte da nossa história. Construímos relações que ultrapassam as dificuldades, pois gostamos do que fazemos e fazemos bem. Esse é o sucesso da Transbrasa. O Santos Export, que vai discutir durante 2 dias os desafios do maior porto do Brasil, é o próximo assunto do ciclo de debates do Fórum Brasil Export. O evento está marcado para os próximos dias 22 e 23 de abril. E, em paralelo, vai acontecer o Inova Export, que vai ser dedicado à inovação. Vai ser no dia 22 de abril, no Parque Tecnológico de Santos. Quem faz esse convite é o CEO do Brasil Export, Fabrício Julião. Olá, amigos e amigas do Santos Export. Esse ano, mais uma grande novidade dentro da nossa programação. Faremos o Inova Export no dia 22 de abril, direto do Parque Tecnológico. Uma grande iniciativa do Hub do Brasil Export, para que possamos discutir inovação, tecnologia, com os principais CEOs das empresas, diretores. Convido a todos que participem desta grande jornada e depois, logicamente, acompanhem toda a programação do Santos Export nos dias 22 e 23. Venham todos com a gente, inovação é a bola da vez. Outras informações você encontra no portal bnews.com.br. Vamos ver agora o que mais é notícia nesta quinta-feira. A Vale informou ontem que discute com o Ministério dos Transportes as condições de contratos de concessões ferroviárias. Em comunicado ao mercado, a empresa informou que estabeleceu discussões avançadas com a pasta para otimizar os planos de investimentos dos contratos da Estrada de Ferro Carajás e da Estrada de Ferro Vitória-Minas. O ministro Renan Filho já havia afirmado que o acordo estava próximo de ser resolvido, com a cobrança de 25 bilhões de reais em outorgas não pagas pela companhia. O Porto de Fortaleza, no Ceará, recebeu 4.000 toneladas de asfalto vindos num navio da Rússia. A carga veio no navio Black Sunrise, de bandeira da República de Malta, que fica entre o sul da Itália e o norte da África. De acordo com a Companhia Brasileira de Asfalto, empresa responsável pela importação, esse asfalto vai ser transportado de caminhão para uma indústria em Guaiúba, cidade que fica na região metropolitana de Fortaleza. A concessionária do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, foi multada em R$ 765 mil pela ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil. A penalidade foi por causa de falhas na prestação de serviços. De acordo com a ANAC, a concessionária não cumpriu a disponibilidade de atendimento mínimo de passageiros nos horários de pico. A concessionária responde 7 processos por causa de infrações, 5 deles pela falta de qualidade no serviço.
o programa Voa Brasil poderá começar a operar já no mês de abril. Foi o que disse o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, durante o lançamento do programa Asa para Todos. Nos próximos 3 anos, a expectativa é que a gente possa passar de mais de 135 milhões de passageiros viajando pelo Brasil. Então, para isso, a gente precisa cada vez mais termos aeroportos estruturados, termos o fortalecimento da aviação brasileira, termos passagens mais acessíveis, mas termos, sobretudo, respeito, dignidade ao direito de voar. O Voa Brasil prevê a oferta de passagens aéreas a menos de R$ 200 para um grupo determinado de consumidores, mas vem sofrendo adiamentos desde o ano passado, quando o Ministério ainda era comandado por Márcio França. O saldo da balança comercial brasileira dobrou nos primeiros 2 meses de 2024. Quem explica o comportamento do comércio exterior do país no início desse ano é o repórter Paulo José Ribeiro. O resultado foi causado pelo aumento dos bens exportados. Durante os meses de janeiro e fevereiro deste ano, o país vendeu o equivalente a 51,1 bilhões de dólares. No mesmo período do ano passado, esse valor chegou a 44,3 bilhões de dólares. As exportações ficaram acima das importações em 7,77 bilhões de dólares, no acumulado dos 2 primeiros meses de 2024. No mesmo período de 2023, o superávit foi de 3,13 bilhões de dólares. As importações também tiveram alta. Em comparação com o mesmo recorte do ano passado, elas saltaram de 41,17 bilhões de dólares para 43,37 bilhões em 2024. Os dados foram atualizados pelo Banco Central do Brasil nesta quinta-feira. Quando a gente pensa no resultado positivo, a gente vai pensar em soja, vai pensar em milho, vai pensar em madeira, por exemplo. Então, esses foram os itens mais relevantes que deram uma exportação maior. Mesmo a importação tendo subido também em relação ao período anterior, o resultado positivo foi devido à maior exportação. Mesmo com algumas variações de preços dessas commodities, o volume embarcado foi maior. O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio já havia apontado um saldo recorde na balança comercial de 11,94 bilhões de dólares no acumulado de janeiro e fevereiro. A balança faz parte de um compilado do Banco Central das transações correntes, entrada e saída de dólares do país. A conta do Banco Central também considera a balança de serviços e a conta da renda primária. Quando se pensa em balança comercial, por mais que o Brasil seja um país agrário exportador, é importante a gente sempre observar a estrutura da indústria, porque quando o Brasil exporta menos a parte industrial, isso também pesa muito aqui dentro, porque os postos de trabalho da indústria aqui são os que têm os melhores salários, os salários de valores médios maiores, e isso também impacta muito aqui dentro. O Brasil costuma registrar déficit nas transações correntes, com uma quantidade maior de dólares saindo do país do que entrando. Entre os meses de fevereiro de 2023 e 2024, o saldo negativo foi de 24,7 bilhões de dólares, resultado equivalente a 1,11% do PIB. O número representa uma queda significativa em comparação com o mesmo período do ano passado, que registrou um saldo negativo de 52,3 bilhões de dólares, valor correspondente a 2,63% do PIB. O investimento estrangeiro no Brasil totalizou 62 bilhões de dólares no acumulado de 12 meses até fevereiro de 2024. O resultado está abaixo do mesmo recorte do ano passado, quando foram calculados 74,8 bilhões de dólares. O cenário internacional, ele traz dúvidas, ele traz incertezas que provocam dúvidas em relação à própria movimentação internacional de capitais. Então, na dúvida, os países, digamos assim, têm retirado seus investimentos e levado isso para os países, digamos,
desenvolvidos. Então, os países em desenvolvimento têm tido uma retração dos seus investimentos. Então, esse é um reflexo muito forte do cenário internacional. Acabou o BNews 19 horas desta quinta-feira. Você tem outras informações no nosso site, portalbnews.com.br. Se inscreva no canal do TV BNews no YouTube e você fica agora com a reapresentação do programa Vitrine da última sexta-feira. Uma ótima noite para você! BNews 19 horas. Um oferecimento. Brasil Terminal Portuário. FENOP. Modal GR. Porto Nave. Santos Brasil. Transbrasa.